Eu estou com tanta expectativa para as próximas mensagens, e a expectativa para as próximas mensagens, ela foi gerada na criação dessa, porque essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, ela vai abrir a nossa mente para, no mínimo, o dobro. Viver na nossa vida, no mínimo, o dobro. Fala para o seu vizinho assim, no mínimo, o dobro. Amém ou não amém? Aleluia. Então, eu vou dizer, as próximas mensagens são coisas poderosas, de milagres, que Deus fez algumas pessoas experimentarem, coisas maiores mesmo. Então fique bem atento. E nós vamos ler o texto de 2 Reis. 2 Reis capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Reis 2, a partir do versículo de número 1. Olha só, o pessoal colocou aqui no telão. Meu tecladista está top também aqui. Eita glória, hein? Vamos ler aqui a palavra de Deus que diz assim: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que nem te deixarei. E assim eles foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: tu sabes que o Senhor hoje tornará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei. Ficai quietinhos aí, fica quieto, calem a boca. Foi mais ou menos isso. Então Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: tu sabes que o Senhor hoje tornará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, de novo, hein, gente, pela segunda vez: eu sei, fiquem quietos, cala a boca. Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente, e eles ambos pararam junto ali, na beirinha do Jordão. Então Eliseu tomou a sua capa, adobrou assim a sua capa e bateu nas águas, as quais se dividiram as duas bandas, e então eles passaram ali a seco. Diga aleluia, gente. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: olha o que esse cara disse, a ousadia: eu peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então Elias disse para Eliseu: coisa dura tu pedistes, hein? Se me vires quando eu for tomado de ti, assim te acontecerá. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Diga aleluia. O que vendo Eliseu clamou e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, rasgou-as em duas partes, e também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou na borda do Jordão. Então ele tomou a capa de Elias que lhe havia caído, e feriu as águas. E ele disse: aonde está o Senhor Deus de Elias? Então ele feriu as águas, e elas se dividiram, uma para um lado e outra para outra, e então ele passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que eles estavam de fronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias
repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Diga aleluia. Oh, meu Pai, meu Pai, meu Pai, que o Senhor glorifique o teu nome através dessa palavra. É a sua palavra, e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra. Usa a minha vida e faz com que eu seja um canal, simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos, Pai. Que o seu nome, Senhor Jesus, seja glorificado. Nós oramos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, estamos falando de coisas maiores. E Eliseu, ele é um grande exemplo de alguém que viveu e experimentou na sua vida coisas maiores. Eliseu recebeu a porção dobrada do seu mentor, do seu líder, o profeta Elias. Sabe, na Bíblia nós temos registrados 8 milagres que Elias fez. Durante a sua trajetória, a Bíblia registra 8 milagres de Elias caminhando por essa terra. Mas o seu discípulo Eliseu, que nós vamos falar hoje, ele recebe a porção dobrada e ele realiza durante a sua trajetória 16 milagres. Aleluia. Ele viveu coisas maiores. Ele é um testemunho de alguém que experimentou coisas maiores. E se Eliseu, ele é um testemunho de alguém que experimentou e que viveu coisas maiores, quais os ensinamentos nós podemos tirar da vida dele, para que também possamos experimentar coisas maiores? Para que possamos também viver uma porção dobrada, 2 vezes mais. Coisas que você já viveu em algum período da sua trajetória com Deus, você já imaginou a partir desse tempo que se inicia, desse novo ciclo, você viver essas coisas boas que você já viveu 2 vezes mais? O que aprendemos? O que tiramos de lição na vida de Eliseu para vivermos 2 vezes mais? A primeira coisa que me chamou a atenção olhando a vida de Eliseu é que Eliseu, ele aceitou o chamado para servir. Ele aceitou. Se você ler o 1 Reis capítulo 19, o momento do chamado de Eliseu, olha o que diz, 1 Reis capítulo 19, versículo de número 19: partiu, pois, Elias dali, e ele achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando as 12 jumentas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Então Elias passou por ele e lançou sobre ele a sua capa, e aí ele deixou os bois e correu para Elias, e ele disse para Elias: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois o que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou com os aparelhos de bois, e os cozeu as carnes, e as deu para o povo, e eles comeram. Então ele levantou, seguiu a Elias, e ele o servia. Eliseu aceitou o chamado de servir. Aliás, se você observar, até antes dele aceitar o chamado de Elias, de estar caminhando junto com ele para o servir, Eliseu, ele já servia os seus pais. Eliseu mostra uma atitude de alguém que serve, de alguém que honra. Quando ele é chamado por Elias para o seguir, ele fala: olha, eu vou te seguir, eu vou estar do seu lado, eu quero, mas deixa eu ir lá dar um beijo nos meus pais, porque eu sempre servi aos meus pais, eu sempre honrei os meus pais, então eu vou lá para servir os meus pais, dar um beijo nele, e eu volto para prosseguir minha caminhada. Sabe, irmão, quando nós temos um coração de servo, verdadeiramente de servo, nós sabemos honrar as pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida, e isso atrai para nós porção dobrada, e isso atrai para nós a experiência, atrai experiência de coisas maiores e coisas melhores.
se nós observarmos aqui, Elias, Eliseu não serve apenas Elias e não serve os seus pais, ele também estava preocupado em servir o povo. Ele estava preocupado quando ele queima os bois e ele alimenta aquela multidão que estava ali logo no chamado, na sua despedida. Ele estava preocupado com o povo. Nós vamos sempre experimentar coisas melhores e maiores de Deus na nossa vida quando nós estivermos preocupados com servir pessoas, com abençoar pessoas. Você quer crescer mais? Experimentar coisas maiores na sua vida, para quê? É pensando em você ou é pensando em pessoas? É pensando em você ou é pensando em ser uma bênção para a sua família? É pensando em ser uma bênção para você ou é pensando em ser uma bênção para o reino de Deus? Por que você quer viver coisas maiores? Desde o início, Elias, ele mostrava de que ele poderia experimentar coisas maiores, porque o coração dele era um coração de servo, um coração de honra, um coração disposto a abençoar a vida das pessoas, um coração disposto a abençoar a sua família, abençoar aqueles que Deus coloca no seu caminho. Nós vamos ver nas próximas mensagens, que nós vamos estar ministrando nos próximos domingos, que todas as pessoas que elas passaram pelo caminho de Eliseu foi uma bênção para a vida delas. Ô irmão, nós queremos experimentar coisas maiores por causa de nós, ou queremos experimentar coisas maiores por causa de cumprir o propósito de Deus e servir aos outros? Por que queremos coisas maiores? Tem que pensar, cara, eu quero crescer, eu quero viver coisas maiores, ser ricamente abençoado por Deus, porque eu quero abençoar outras pessoas, porque eu quero ser um canal e um instrumento de bênção por todos aqueles que Deus colocarem cruzando o meu caminho enquanto eu estiver aqui nessa terra. Porque não faz sentido você crescer, experimentar colheita financeira, prosperar, se você não cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra, se você não for uma bênção para outras pessoas. Não existe felicidade em você só ganhar e não servir ninguém. Não existe, irmão. Aleluia. Então eu preciso, para eu viver coisas maiores, eu preciso de aceitar o chamado de Deus para que eu possa servir. Os discípulos, eles experimentaram coisas maiores, porque lá na frente, quando Jesus os convida para que eles abandonassem tudo, eles deixassem a empresa de pescaria e eles estivessem seguindo a Jesus, o propósito era servir homens. Vocês vão deixar de ser pescadores de peixe, a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. Então eles viveram coisas maiores, porque os discípulos, quando disseram sim para Jesus, eles estavam dispostos a servir. Servir, irmão. Essa igreja foi plantada por Deus aqui nessa cidade para servir as famílias dessa cidade, para abençoar casas, para abençoar casamentos, para abençoar a vida de crianças, a vida de jovens. Essa igreja tem sido levantada por Deus aqui nessa cidade para servir ela. E nós precisamos ter isso queimando e ardendo dentro do nosso coração. Nós somos uma bênção que Deus enviou para a cidade de Maricá. Fala para o seu vizinho aqui, fala, você é uma bênção que Deus enviou para cá. Veja-se como isso. Para eu experimentar coisas maiores, eu preciso ser claro para Deus a respeito das coisas maiores que eu quero viver. Logo no momento do texto que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos, quando Elias, ele está caminhando com Eliseu ao seu lado, Elias pergunta, me pede o que tu queres.
Fala para mim, o que você quer que eu deixe para você quando eu for tomado por Deus, pelo redemoinho? Aí Eliseu fala para Elias: eu quero que você dê para mim o que, gente? Diga porção dobrada. Diga aleluia. Você quer coisas maiores? Então me pede o que você quer. Quais são as coisas maiores que você quer experimentar na sua vida? Seja específico para Deus. Seja claro numa oração que nós vamos fazer aqui hoje. E diga: eu quero viver essas coisas maiores. Eu vou dar um exemplo para você de coisas maiores que eu peço para a minha vida. Eu tive, quando adolescente, meus pais se separaram. Os meus pais não serviam a Deus. Na minha casa tinha um centro espírita. Meu pai bebia, usava drogas, brigava constantemente com a minha mãe, separaram. Era uma coisa doida. E sabe qual é o meu pedido de coisas maiores? O meu pedido de coisas maiores é: Senhor, eu não quero repetir a história que os meus pais viveram lá atrás. Eu quero ter uma família que sirva a Deus. Eu quero viver uma vida íntegra nessa terra. Eu quero experimentar a maravilha do Senhor no meu casamento. Eu quero caminhar crescendo a cada dia mais. Eu quero viver totalmente diferente da maneira como eu vi os meus pais viverem. É isso. Essa é uma das coisas maiores que eu peço a Deus. Eu não vou repetir a mesma história. Eu não vou repetir a mesma história. Acho que é por isso que Deus colocou aqui uma unção do crescimento. E aí eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: diga, a gente aqui começa a crescer e não para de crescer. Diga nunca. Diga crescimento sempre. Crescimento sempre. Sabe por quê, Fabinho? Eu lembro que a minha avó falava do meu pai assim, ó: seu pai, ele é igual balão japonês. Eu conheço a história do seu pai. Sabe como é que é o seu pai, Bruno? Eu fiquei um tempo morando com a minha avó, e a minha avó falava para mim: o seu pai é igual balão japonês. Bota uma bucha nele, ele acende, 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 cresce, 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 depois a bucha apaga, e aí ele desce, 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 desce. Bota uma bucha nele, ele cresce, 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 sobe, apaga e ele desce. A vida do seu pai é assim. Sabe qual é o viver coisas maiores que eu quero? Eu não vou crescer e diminuir, crescer e diminuir. Eu quero crescer e continuar crescendo, a cada dia crescendo, e a cada dia crescendo, e a cada dia crescendo. E é por isso que Deus colocou essa igreja aqui com uma unção chamada unção do crescimento. Aleluia, aleluia. Esse é o coisas maiores que eu quero viver. Coisas maiores que eu quero experimentar. Então qual é o pedido que você tem para Deus para viver coisas maiores? Porque talvez algumas coisas não aconteceram na sua vida porque você não está sendo específico. O que são as coisas maiores que você quer? O que verdadeiramente você quer experimentar de Deus? Porque quando você pede a Deus isso, Deus vai colocar na sua frente um caminho para você experimentar e para você viver isso. E aí você vai por esse caminho. Deus vai colocar uma luz para que você siga isso e viva as coisas maiores. Foi o que ele fez com Eliseu. Quando eu falei essa oração, eu constantemente venho falando para Deus: Deus, eu não quero repetir as histórias lá de trás que eu vi os meus pais passarem. Eu não quero repetir a mesma história. Então Deus coloca na minha frente um caminho, e eu todos os dias eu vou por esse caminho que Deus coloca na minha frente, para eu não viver a mesma história lá de trás. Eu quero viver coisas maiores. Eu quero experimentar na minha vida coisas maiores. O quarto ensinamento a respeito da vida de Eliseu para viver coisas maiores é que Eliseu mostrou a sua perseverança e a sua persistência quando ele estava ao lado de Elias. Se você observar, várias vezes Elias estava falando: olha, eu vou ali em Betel, e o
Eliseu falava bem assim: eu vou contigo. E Elias falava: não precisa não. Ele falava: não vou te deixar. Aí depois Elias diz: eu vou ali em Gilgal. E Eliseu fala: vou contigo. Elias fala: não precisa não. Ele fala: eu vou até o Jordão. Aí Elias fala: não precisa. E Eliseu fala: eu vou contigo, eu vou. Persistência em querer experimentar coisas maiores, porção dobrada. Persistência. Quantas vezes que você queria algo, pediu algo a Deus, no meio do caminho você ouviu um não, ainda não, agora não, não foi dessa vez. E aí o que você fez? Você, como Eliseu, você permaneceu insistindo ou você desistiu e abandonou? Parou um projeto, parou uma direção que Deus tinha lhe dado, parou uma caminhada e uma trajetória que Deus abriu o caminho para você passar. Eliseu foi persistente. Quando Elias viu a persistência de Eliseu, esse cara insistindo: vou estar junto contigo, não vou te deixar não. Aí Elias falou para Eliseu: rapaz, você merece. Me diga, o que tu queres que eu te faça? Eu imagino que nós precisamos passar uma mesma imagem de perseverança para Deus. Diante de muita luta, diante de muita pressão, diante de muita adversidade, a gente continua acreditando no agir sobrenatural de Deus. A gente continua acreditando no livramento de Deus. E chega uma hora que a nossa persistência, a nossa perseverança, a gente continuar acreditando em Deus, vai mexer tanto com o céu, que Deus vai falar igual Elias falou para Eliseu: puxa, o que tu queres que eu te faça agora? Diga aleluia. Eliseu teve que pagar o preço para viver a porção dobrada. Ele precisou de pagar o preço. Elias falou: olha, você já foi persistente, agora você vai precisar de me ver na hora que eu for tomado por Deus. Ou seja, você vai precisar de ficar atento, você vai precisar ficar focado, você vai precisar de estar coladinho, porque se você pagar esse preço de ficar bem coladinho, focado e atento, então vai acontecer o pedido que você me fez. Fique atento, pague o preço, focado, coladinho com Deus. Pague o preço, irmão. Você já sabe qual é o caminho, você já sabe qual é a direção, é preciso apenas pagar o preço. Porque não existe eu viver e experimentar coisas melhores e maiores na minha vida sem pagar preço, irmão. Não tem isso. Não tem isso. A salvação, ela é de graça, mas uma vida com abundância nessa terra tem um preço. Então a gente tem que pagar o preço, se esforçar, buscar, se mover, consertar o que está errado, agir, botar em ordem a casa, botar em ordem a vida, pagar o preço, trabalhar, pagar o preço. E aí nós experimentamos e vivemos coisas maiores. Eliseu viveu coisas maiores porque ele valorizou a aliança com o seu líder. O versículo de número 6 do capítulo que nós lemos diz que assim foram ambos juntos. Por que eles foram juntos? Porque Eliseu valorizou a aliança. Eliseu falou: eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Escute, Deus derrama porção dobrada sobre homens e mulheres que valorizam a aliança.
Um casamento que ele prosperou ministerialmente, financeiramente, prosperou na criação dos filhos, é porque esse casamento ele foi valorizado pela aliança. Aliança. Um casamento que é rachado e que é quebrado, quando se quebra uma aliança, quebra-se porção dobrada. Aliança precisa ser valorizada no nosso envolvimento com as coisas de Deus, na obra de Deus. Aliança com pessoas que Deus colocou perto de nós, com pessoas que Deus colocou na nossa vida, aliança. Isso traz porção dobrada, irmão. Josué, ele recebeu a porção dobrada, experimentou e viveu coisas maiores, porque ele valorizou a aliança com seu líder Moisés. Enquanto um monte que estava ao lado de Moisés naquela época largou no meio do caminho, murmurou e reclamou, Josué valorizou a aliança. E por isso ele experimenta coisas maiores, aliança. Ruth recebeu de Deus coisas maiores por causa da sua aliança com a sua sogra Noemi. Aliança. A aliança, quando ela é valorizada, ela atrai a porção dobrada de Deus. Eliseu experimentou porção dobrada porque valorizou a aliança. Valorize a aliança. Eliseu experimentou coisas maiores porque ele foi ousado no seu pedido. Ele aproveitou. Quando Elias liberou para ele: pede o que quiseres. Pede o que quiseres, Débora dos anjos. Então ele falou bem assim: ah, é? Então agora eu vou exagerar. Diga aleluia. Escuta só, se nós fizermos a coisa certa na hora do pedido, a gente pode exagerar. Bate no ombro do seu vizinho e fala para ele bem assim: irmão, é para exagerar. É para exagerar. Rapaz, que ousadia desse cara. Eu imagino que o exagero dele foi tão grande que deve ter dado uma paralisada no Elias. Pede o que você quer. Aí o cara fala bem assim: eu quero o dobro de tudo que você tem. Diga uau. E olha que o que Elias tinha já não era pouca coisa, hein, irmão? Já não era pouca coisa que Elias tinha. A unção que havia sobre a vida de Elias foi aquela dos 450 profetas de Baal, aquela de derrotar lá, fazer chuva cair no céu num tempo de seca. E o Eliseu fala: eu quero 2 vezes mais do que você vive. Depois dessa série de mensagens, coisas maiores, a nossa oração aqui nessa igreja, ela vai ter que ser uma oração de exagero. Oração exagerada. Quem é que está comigo nessa aqui? Oração exagerada, Fábio Batista. É exagero mesmo. Ô Alexandre, incomoda ele, fala assim: exagera mais na oração, cara. Aqueles pedidos que fala assim: que é isso? O que você está pedindo uma coisa dessa? Eu aprendi a orar e a pedir assim depois que eu ouvi a palavra de Deus na série Coisas Maiores. Precisamos ser ousados em nossos pedidos, principalmente quando os nossos pedidos envolvem servir as pessoas. Se você tem no seu coração algo queimando para você receber de Deus, que vai tocar a vida de outras pessoas, que vai abençoar aqueles que passarem no seu caminho, então seja exagerado. Se você está pensando no reino de Deus, em crescer no reino de Deus, em ser um investidor do reino de Deus, então pode exagerar, peça exagerado. Exagerado. Porque Jesus mesmo ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se é para a glória de Deus, para eu tocar pessoas, para eu abençoar o reino de Deus, eu vou ser ousado na minha oração. Eu vou ser ousado. Eliseu experimentou porção dobrada e coisas maiores, porque ele teve atitude. E aqui eu quero ter um pouquinho mais de tempo com você, para a gente, nesse pouquinho de tempo, finalizar essa mensagem de hoje. O versículo de número 14 do texto que nós lemos diz: o que tomou então a capa de Elias, e a capa que lhe caíra, e ele pegou e ele feriu as águas, e ele disse: aonde está o Senhor, o Deus de Elias? Então ele feriu as águas, e as águas se dividiram de uma para outra banda, e aí ele passou. Para eu viver coisas maiores, eu preciso de, assim como Eliseu, eu preciso utilizar a capa e ter a atitude de bater nas águas para começar a andar. Na hora que Elias foi tomado, Eliseu viu a capa cair, ele falou: eu vou pegar isso para mim. Eu vou pegar essa capa aí, e não vou ficar com ela aqui parada, guardada. A primeira oportunidade que tiver, eu vou usar ela para poder viver coisas maiores. Ele pegou a capa. Na hora que ele pega a capa, que ele olha para o lado, o Rio Jordão. Escuta. O Rio Jordão, ele poderia ser atravessado a nado, tranquilo. Muitas e muitas vezes o povo atravessava o Rio Jordão a nado. E agora ele está com a capa na mão, e ele está de frente do Rio Jordão. Ele fala: e agora? Nado? Ou fico parado aqui? O que foi que eu pedi? O que ele pediu? Aí ele lembrou: aquele a qual eu pedi a porção dobrada, quando ele veio para o lado de cá, na hora que ele foi passar o Jordão, ele não passou o Jordão a nado. Ele pegou a capa, pá, e nós passamos. Se eu pedir para viver porção dobrada, e eu acredito que eu recebi a porção dobrada porque eu vi ele ser tomado e estou com a capa dele na mão, agora eu vou atravessar aquele rio a nado? O que eu vou fazer? Eu vou usar a capa. Então ele pega a capa e ele chega diante do rio. Cadê o Deus de Elias? Porque quando ele foi tomado, era o Deus de Elias. Agora eu quero que aquele que era o Deus de Elias seja também meu Deus. Pá! E na hora que ele bate, pá! Preparado para viver porção dobrada e coisas maiores. Preparado para viver porção dobrada e coisas maiores. Você está entendendo? Ei, escute, essas mensagens que nós estamos pregando aqui, é a capa que está caindo. A capa está caindo aqui na sua mão, irmão. A capa está caindo desde domingo passado aqui na sua mão. O que eu quero saber é quando você chegar em casa hoje à noite, é quando você chegar amanhã pela manhã no seu trabalho, é se você vai dizer: Deus, que é que foi pregado naquela igreja que agora eu quero ver o seu agir na minha vida. Se você vai usar a capa. Uma coisa é você ouvir o Deus que é pregado aqui nessa igreja. Outra coisa é quando você chegar diante do seu desafio e falar assim: o Deus que é pregado ali naquela igreja, eu quero agora ver o seu agir sendo Deus da minha vida. Usa a capa! Usa a capa! O que adianta você receber uma mensagem, receber um ensinamento, e quando você depara diante do desafio segunda-feira, você não usa o que você aprendeu?
você não coloca a fé em ação, você não usa a capa, você não tem atitude para fazer o que precisa ser feito, para agir naquilo que precisa ser, tomar uma atitude e agir. Deus quer nos fazer experimentar e viver coisas maiores, mas vamos precisar de usar a capa. Usar a capa. Por favor, fique de pé.